meus alunos do terceiro ano, tudo bem? Que prazer falar com vocês mais uma vez. Amores, hoje nós vamos fazer a correção no nosso livro de história, das páginas 56 a 59. Mas para isso, nós precisamos ler algumas páginas para entender melhor o assunto. Então, abra seu livro na página 54 e acompanhe com a sua professora. Cidades planejadas. Nem todas as cidades brasileiras originaram-se de povoados. Algumas tiveram sua fundação planejada, ou seja, foram pensadas detalhadamente antes mesmo da sua construção começar. Nos projetos das cidades planejadas são indicados, por exemplo, o comprimento e a largura das ruas, a localização de residências, parques, postos de saúde e escolas, os espaços que serão usados para o comércio, os prédios da administração pública, entre outros. Teresina, Belo Horizonte, Goiânia e Palmas são alguns exemplos de cidades planejadas, que ao longo do tempo passaram por um processo de planejamento. A cidade de Brasília também foi projetada, mas para se tornar a capital do Brasil, essa cidade teve origem a partir do projeto simples e criativo de Lúcio Costa e atualmente é marcada por avenidas muito largas, diversas áreas verdes e prédios monumentais, nos quais funciona a administração pública do país. Construir Brasília foi um grande desafio, pois na época a região onde a cidade se situava era isolada, de difícil acesso e pouco povoada. Assim foi necessário que milhares de trabalhadores se deslocassem de outras partes do país para trabalhar na região. A eles aqui. Eles estavam vindo de várias partes do país para trabalhar em Brasília. A presença de trabalhadores de vários lugares do Brasil fez com que Brasília fosse um lugar que recebeu um pouco de cultura de todo o país. Morar em Brasília, no entanto, custava caro, o que fez com que muitos trabalhadores começassem a se instalar em regiões próximas, formando cidades ao redor da capital. Essas cidades cresceram de maneira improvisada, sem planejamento, provocando problemas urbanos e sociais que ainda não foram totalmente resolvidos na região. Quando a cidade é planejada, ela tem uma infraestrutura, mas quando ela não é, ela é espontânea, ela pode ter problemas causados aí pela falta de estrutura e os seus moradores terem problemas com isso. As cidades planejadas são aquelas que se formaram naturalmente ao longo do tempo? Não, elas não formaram naturalmente. O próprio nome fala planejada, teve um planejamento. Foram planejadas depois de terem se formado? Não, foi planejado antes, Você não planeja depois que você já fez, você planeja antes. Foram planejadas e projetadas antes mesmo de terem origem? Com certeza, foi essa a opção. Leia o texto a seguir e escreva que tipo de cidade ele se refere, cidades espontâneas ou planejadas, e depois justifique sua resposta. Então vamos ver. Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, foi imaginada para ser uma cidade fácil de se deslocar de um lugar para outro. Foi inaugurada em 1897 e seu projeto seguiu um modelo urbano de cidades estrangeiras que se destacavam na época. Então, Belo Horizonte é uma cidade planejada. Qual a justificativa? O seu projeto, ele seguiu um modelo urbano de cidades estrangeiras. Então, ele teve um projeto. Então, ela foi projetada, ela foi planejada. Manaus, no Amazonas, surgiu de um povoado fundado em 1669. Esse povoado se formou ao redor da fortaleza de São José do Rio Preto, que foi construída para proteger a região da invasão de povos estrangeiros. Lentamente, o povoado cresceu e tornou-se uma vila. No ano de 1848, o intenso comércio transformou a vila em uma cidade. Então, Manaus é uma cidade espontânea. Por quê? Porque ela surgiu aqui no início de um povoado. Ela surgiu de um povoado. Então, ela não foi planejada. As pessoas foram para a região e começaram a fixar ali até formar os povoados. Depois, Florianópolis. Florianópolis, em Santa Catarina, teve como primeiros habitantes os indígenas tupi-guaranis,
que praticavam a agricultura e a pesca. Com o passar do tempo, por volta de 1675, Francisco Dias Velho, seus familiares e agregados chegaram à região, dando início a uma povoação. A partir desse momento, o número de pessoas que passou a morar no lugar aumentou. Assim, o povoamento se tornou uma vila, que com o passar do tempo se transformou numa cidade. Então, Florianópolis é uma cidade espontânea. Por quê? Porque a partir do Francisco Dias Velho, seus familiares e seus agregados, é que começou a povoação do lugar, que transformou depois em uma vila e que deu origem a uma cidade. Não foi planejado. Goiânia. Goiânia, em Goiás, foi fundada em 1933 para substituir a capital do estado, a qual tinha uma arquitetura bastante antiga. Os goianos reivindicavam uma capital mais moderna, que estivesse de acordo com o momento de modernização que existia em todo o mundo. Assim, a cidade foi construída seguindo o projeto do urbanista Atílio Correia Lima. Então, Goiânia é uma cidade planejada. Por quê? Por que ela foi? Ela foi construída para substituir a capital do estado. Eles queriam, através das reivindicações, uma capital mais moderna, que ela tivesse vivendo um momento de expansão da modernização na época. Então, por isso, ela foi construída para substituir a antiga capital. Pesquise sobre sua cidade e responda. Ela é espontânea ou planejada? Nós já tivemos ela aqui. Quem mora em Belo Horizonte vai saber que é espontânea. Quem mora em Contagem vai ter que pesquisar e falar para nós depois. E por quê? Aqui nós já sabemos que ela teve um projeto de cidades estrangeiras. E aqui em Contagem, você vai fazer a pesquisa e vai contar para nós na próxima aula. Olha que legal! Nós vamos ter informações de outras cidades brasileiras. Muito bacana isso. Ótimo! Então, a construção de Brasília causou diferentes reações na população brasileira. Algumas pessoas defendiam sua construção e o desenvolvimento que ela poderia trazer. Outras preferiam que o Rio de Janeiro permanecesse como capital. Sabendo disso, leia a letra da canção a seguir. Brasília, um dia um engenheiro teve um grande ideal, trazer para o Planalto a capital federal. E foi assim que surgiu a Rádio Brasil Central, o Palácio do Catete. Para Goiás ser transportado, será um feito de glória para este estado. Brasília, 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 quer dizer progresso e grandeza de uma nação. Muito bem. Os compositores da canção eram contra ou a favor das mudanças da capital do Brasil para a cidade de Brasília? O que vocês acham? Eles eram a favor, não é verdade? Depois, por que vocês acham que eles seriam a favor? Porque eles afirmam que Brasília será um feito de glória para o estado de Goiás, ou seja, se ela continuasse lá no Rio de Janeiro, Goiás teria esse feito de glória? Não, porque o estado do Rio de Janeiro é que teria, e Brasília fica no estado de Goiás. Então seria um feito de glória para Goiás ter a capital do nosso país, o presidente, as maiores autoridades trabalhando e morando em Brasília, que é no estado de Goiás. Por isso que eles eram a favor. Observe a imagem e depois responda a pergunta. Olha aqui um caminhão cheio de pessoas indo trabalhar. Geralmente, esses caminhões aqui, eles iam de uma região a outra para levar trabalhadores para poder trabalhar nas obras. Então, caminhão de operários próximo ao futuro prédio do Congresso Nacional, que é esse aqui, que é essas duas torres aqui, são essas duas partes aqui que estão sendo construídas. Qual a importância dos trabalhadores, como os retratados na imagem para a história de Brasília? O que vocês acham? Brasília, ela foi construída porque vários trabalhadores saíram de todas as partes do país para ir trabalhar lá e construir Brasília. Por isso que em 3 anos ela já estava pronta, porque tiveram muitos trabalhadores se dedicando a esse trabalho.
Se não tivesse isso, ia demorar para fazer a construção, não ia ser rápido. Então, os trabalhadores aqui foi de papel fundamental na construção de Brasília. Brasília é uma cidade que tem como característica a diversidade cultural. Por quê? No caso, diversidade cultural, são várias culturas no povo. Ela recebeu imigrantes de diferentes lugares do Brasil para trabalhar na região. Com eles vinham também a cultura de seus lugares de origem? Correto. Ela hospedou muitos imigrantes italianos ao longo da história para cultivar café na região? Não. Ela já contava com pessoas de diversas regiões do país na região antes mesmo de ser construção? Não. Por que não? Porque ela foi uma cidade projetada. Se ela foi uma cidade projetada, ela não teve esses moradores antes, né? Ela teve a influência de várias pessoas porque os trabalhadores foram trabalhar lá e levaram a sua cultura junto. Muito bem. Vamos só acompanhar que o nosso capítulo terminou? O que nós aprendemos nesse capítulo? Que algumas cidades brasileiras se formaram espontaneamente, isto é, a partir de povoados que com o tempo foram crescendo e se transformando em vilas e depois em cidades. Para atender às necessidades de seus habitantes, muitas cidades passaram por reformas. Nós vimos aí nas últimas aulas São Vicente, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo foram alguns exemplos. São Vicente foi a primeira cidade fundada no Brasil. Em 1542, quando ainda era uma vila, ela precisou ser reconstruída depois que o mar invadiu as suas ruas, casas e a igreja. Recife é uma cidade brasileira que também passou por reformas. Entre 1637 e 1644, quando era administrada pelos holandeses, foram construídas ruas, pontes, casas, jardins botânicos e zoológico. Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, a cidade do Rio de Janeiro também passou por muitas reformas. Nessa época foram erguidas inúmeras construções com o intuito de deixar a cidade mais adaptada às necessidades da família real. As riquezas obtidas pela produção do café no espaço rural contribuíram para a modernização da cidade de São Paulo. Entre as reformas que foram feitas nessa cidade, na época, estão a abertura de ruas e avenidas, criação de praças e iluminação das ruas no centro. Muito bem. Nem todas as cidades brasileiras surgiram a partir de povoados. Algumas delas foram projetadas, tiveram o quê? Planejamento antes de serem construídas. Essas cidades são conhecidas como cidades planejadas. Elas não existiam antes, elas foram projetadas depois que as pessoas foram morar lá, depois que essas cidades foram construídas. Brasília é uma cidade totalmente planejada e foi construída para ser a capital do país. Em menos de 4 anos, milhares de trabalhadores de diversos lugares do Brasil trabalharam em sua construção para dar origem a Brasília. Muito bem. Então nós temos cidades espontâneas que surgiram através de povoados. Os povoados foram crescendo, deram origem às vilas e as vilas deram origem às cidades. As cidades planejadas são aquelas que foram feitos projetos, que foi feito planejamento, que teve arquiteto, desenhista, para trabalhar em cima do projeto, do que se desejava, e acabar construindo a cidade. Brasília foi um exemplo disso, que é a sede do governo do Brasil, e que nós tivemos inúmeros trabalhadores de todas as partes do Brasil trabalhando em Brasília. Com isso, levaram a diversidade cultural para a cidade de Brasília. Lá você encontra várias heranças, tanto dos africanos, quanto dos índios, quanto dos portugueses, dos europeus, dos imigrantes. Por quê? Porque vieram pessoas de várias partes do mundo para trabalhar lá. Não deixe de fazer a correção, meu querido, deixar o seu livro todo em dia para você poder lendo o seu texto. E quando terminar, assim que você tiver um tempinho, volta os textos e dá uma lida. Porque história a gente esquece com facilidade. Por isso que a gente tem que estar sempre relendo os conteúdos para ficar por dentro, tá bom? E eu confio em você. Um grande beijo e até a próxima, meu anjo.